O único lugar aonde recebia Jó era no lixo. Porque quem queria abraçar um homem saindo bicho da sua pele? Quem queria abraçar um homem transpirando um cheiro horrível saindo do seu estômago? Quem queria estar perto de uma pessoa que cheirava mal? Só o lixo. Aonde ele encontrou refúgio? No lixo. O interessante é que lá do lixo ele levantou e falou: bendito é o nome do Senhor. Ele não deixou atingir o coração a certeza que tinha um Deus por ele ali. Jó do lixo, ele tira força para falar que bendito é o Deus do céu. E muitas vezes entramos numa primeira prova que Deus quer nos fortalecer para continuar caminhando e vivendo e vencendo, e começamos a murmurar. Começamos a ver situações onde não tem. Ora, Jó nos ensina que do lixo ele falou que bendito era aquele a quem nós servimos. Jó capítulo 1, versículo de número 19. É o versículo de número 19 nesta manhã que o Senhor colocou a chave no meu coração. Aleluia. Aleluia, Senhor. Versículo 19 diz assim: eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. E só escapei eu para trazer a nova. É até aqui que o Senhor colocou no meu coração para estar falando acerca desse acontecido, desta palavra gloriosa. É bem verdade que conhecemos a passagem de Jó, sabemos que Jó era íntegro, era reto, Jó consagrava-se para os seus filhos. Sabemos também que Deus estava ali reunido com os anjos. Eu acredito que não era no céu, que era algum lugar no espaço, porque de lá Satanás saiu e para o céu nunca mais ele voltará. Então eu acredito que essa reunião que o Senhor estava com os anjos era em algum lugar, mas no céu não era, porque Satanás foi arremessado do céu para o inferno, para nunca mais entrar lá. E ali ele foi até o Senhor, e o Senhor o fez a pergunta acerca de onde ele vinha. Deus, como é soberano, onisciente, onipresente, ele sabia, mas ele queria ver, ouvir o que ele tinha para falar. E ele disse: vinde rodear a terra. Aí o Senhor, já na primeira revelação da palavra, ele diz: tem visto o meu servo Jó? Aí o que eu aprendo já com isso, com essa revelação? Se o Senhor falou, tem visto o meu servo Jó, não é difícil eu e você servir a Deus na terra, nesse corpo carne. Porque se Deus falou, tem visto o meu servo Jó, ele pode simplesmente falar: tem visto a minha serva Ana, tem visto a minha serva Cleusa, tem visto meu servo Peterson, tem visto meu servo e minha serva que estão agora nesta manhã orando, buscando, louvando, glorificando o meu nome. Então não é difícil servirmos a Deus nesse corpo carne, nessa terra, porque essa palavra é uma palavra que ensina que somos capazes de ser reto, de ser de uma maneira obediente. Porque se servo corpo carne foi, por que não seremos também? Então nessa primeira revelação que o Senhor me traz ao meu coração, que temos sim a capacidade de servir o Senhor nesse corpo terra, nesse corpo carne, e sermos fiel a Ele. Aleluia, glória a Deus.
E ali o Senhor falando com o adversário, é feito um desafio. Porque muitos apontam, falam, olha lá, está assim porque tem isso, está assim porque tem aquilo, só está vivendo aquilo porque está dessa maneira, porque Deus está abençoando, porque Deus está fazendo. Deus fala, vai lá e faça. E assim ele veio e começou a devastação na vida do homem reto, na vida do homem íntegro. Começa ali a atingir o ponto financeiro da vida de Jó. Ora, Jó era o homem mais rico da época. Jó, ele com todos os animais que eles tinham, ele era simplesmente, hoje, nos dias de hoje, seria um dos donos das maiores transportadoras que existe no país, ou seja, até mesmo no mundo. Porque ele tinha camelos, ele tinha 3.000 camelos, era o transporte daquela época. E simplesmente, ali ele começa a perder tudo. Ele perde os gados, ele perde os camelos. E ali começa-se a prova na vida daquele homem. Ora, é bem verdade que quando eu falo aqui na Bíblia, que está falando acerca que o vento veio e atingiu os 4 cantos da casa, a Bíblia me mostra 3 verdades, 3 variantes acerca de casa. Ora, tem casa, templo, casa, igreja, casa onde habitamos e casa, coração. Nesta manhã, nós iremos falar da casa, coração. Porque a casa que Deus está ministrando em meu coração acerca de Jó é a casa coração. Porque a casa física caiu. A Bíblia fala, a casa caiu e morreram todos. Jó era reto, ele simplesmente orava por todos os filhos, ele se consagrava, e muitas vezes eles não queriam saber do que o pai estava fazendo, mas o pai estava ali prostrado, orando e buscando pela vida de cada um. Mas chega um dia que o vento vem e atinge o 4 cantos da casa, a casa cai, morre os filhos de Jó, começa-se a prova na vida dele, que ele perde a história. Os judeus não têm filhos como as nossas tradições, e os filhos para os judeus é feito uma riqueza. Para nós ter 10 filhos, ora, é normal, mas para os judeus não. Os judeus, se a gente for ver as histórias deles, cada judeu que não tem filhos, eles são meio que tristes, são abatidos, são sem riqueza. Jó me perde 10 filhos, ele começa a enterrar a história dele ali. A primeira história, a segunda história, a terceira história, e assim sucessivamente. E eu observo dentro da palavra, que quando Jesus vê aquela mulher vindo enterrar o seu filho, a viúva lá da cidade de Naim, enterrar a viúva, o único filho que ela tinha, porque já tinha perdido o marido, ela para tudo, porque era importante dar continuidade à história. E se ele é sepultado, acaba-se a história da viúva. E observamos que Deus é um Deus de história, porque quando Deus se manifesta a Moisés, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus de história, pastor. Quer dizer, ali Jó perde a sua história. A mulher já começa a ficar totalmente desesperançada. Jó perde os gados, Jó perde as riquezas, Jó agora perde os filhos. Jó, pelo que a Bíblia relata para nós, era um homem bem sucedido, era um homem que tinha grandes influências, era um homem que gostava de festa, era um homem que gostava de servir os seus próprios servos. E por algum momento ele está vivendo uma prova. Aleluia, glória a Deus. E começa a se passar
por situações onde talvez eu e você não conseguiríamos, se não estivermos sendo reto e íntegro na presença de Deus. Porque a partir do momento que Deus dá testemunha de Jó, que ele é reto e íntegro, nesta manhã o Senhor está dando testemunho de mim e de você. Porque bem sabe o Senhor aquilo que temos passado e que ainda iremos passar. O Senhor diz: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Eu venci, vocês também vencerão. Mas naquele momento que Jó está vivendo essa situação, com grandes amigos, grandes influências, servindo os servos dos seus servos, festejando, ele passa a viver um momento de solidão. Porque o luto entrou dentro da sua vida, o luto entrou dentro da sua casa, a sua história acabou. Aleluia. Depois de tudo isso ter acontecido, ainda o inimigo vai de encontro com Deus e fala mais. E Deus deixa ele simplesmente tocar a sua carne. Meu Deus. Depois de ter perdido tudo que perdeu, perder seus filhos, começa-se a doença entrar na vida de Jó. E o interessante que Jó teve várias situações de doença na sua vida. Ele teve momentos, segundo a Bíblia relata, que ele não conseguia comer, perdeu o apetite. Tem momentos na sua vida, Jó tinha muita febre. E Jó, a sua carne saía bichos de dentro da sua carne. O interessante é que já não tinha lugar para Jó viver mais. Jó já não tinha mais espaço dentro da sociedade, porque é colocado uma doença na pele. Ele tem que se reservar. E aonde ele vai parar? Ele vai parar em cima de cinza. Ora, mas não é a cinza daquilo que sobrou da sua casa. Olhando na tradução de cinza para aquela linguagem antiga, cinza significa lixo. O único lugar aonde recebia Jó era no lixo. Porque quem queria abraçar um homem saindo bicho da sua pele? Quem queria abraçar um homem transpirando um cheiro horrível saindo do seu estômago? Quem queria estar perto de uma pessoa que cheirava mal? Só o lixo. Aonde ele encontrou refúgio? No lixo. O interessante é que lá do lixo ele levantou e falou: bendito é o nome do Senhor. Ele não deixou atingir o coração a certeza que tinha um Deus por ele ali. Jó do lixo, ele tira a força para falar que bendito é o Deus do céu. E muitas vezes entramos numa primeira prova que Deus quer nos fortalecer para continuar caminhando e vivendo e vencendo, e começamos a murmurar. Começamos a ver situações onde não tem. Ora, Jó nos ensina que do lixo ele falou que bendito era aquele a quem nós servimos. E ele falou com a convicção e a certeza, porque a sua esposa, muitos aí fora, outros falam, que chegou a eles e falou: amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas a gente há de entender que o negócio de Deus era com Jó, que as emoções da sua mulher, ora, depois de perder tudo, ainda perdeu os filhos, como que aquele coração não estaria, como que não estaria atribulada, cheio de pensamentos, cheio de incertezas. Mas tinha alguém do lado dela, independente da tribulada, cheio de pensamentos, cheio de incertezas. Mas tinha alguém do lado dela, independente das vozes lá no céu, para adorar o nosso Deus Santo, que
santo, que Ele é santo. Jó do lixo achou refúgio em um caco de telha ou uma pedra, porque ele já não tinha mais unhas, ele já não tinha mais a sensibilidade dos dedos. Então ele usou uma telha, porque ele já não sentia as suas peles, para tentar sentir, para coçar. Era viver numa situação de totalmente desespero. Mas eu me atento novamente à certeza, ele saber que tem um Deus, meus irmãos. E se tem um Deus que dá testemunho pelas nossas vidas, tem um Deus que é bem capaz de nos tirar de qualquer situação, e se não nos tirar, nos ajudar a caminhar até o final, para herdarmos o reino da salvação. Jó viveu essa situação. Depois de enterrado seus filhos, depois de perdido tudo, depois de perder todas as suas influências, ora, abraçar o Michel, quando está tudo bem é fácil. Abraçar o Michel, quando as coisas estão caminhando, fluindo, andando, aplaudir, parabenizar, é fácil. Os amigos de Jó vão de encontro com Jó no lixo, e eles simplesmente, eles sentam cada um numa ponta, e eles não falam uma só palavra, porque naquela época, os costumes judeus dizem que quando uma pessoa morre, eles ficam ali em luto por 7 dias, sem falar nada, simplesmente para a pessoa, para consolar a pessoa, sem palavras. Quando Jó está no lixo, os seus 2 amigos chegam e se sentam ao lado, simplesmente eles estão ali pranteando o luto de Jó. Já está sendo dado que Jó estava morto, que ali já não daria mais nada, que ali já não conseguiria mais frutificar nada. Mas tem um Deus do céu que estava ao lado dele, operando cada momento, mesmo que por alguns instantes ele se sentiu só, se sentiu pequeno, se sentiu falho, mas tinha um Deus forte ao lado dele. E nesta manhã, esse Deus forte está ao meu lado e ao seu lado, operando maravilhas, nos dando força para superar cada obstáculo, cada dificuldade, cada situação fora do normal. Deus está operando. É interessante, aleluia, que Deus está conosco, que Deus está poderosamente conosco, ao bebê glorificando. Deus está neste lugar. Jó está sendo planteado por os 2 amigos, daí não sai mais nada. Forte essa palavra. Da vida desse Michel aí, nem Deus faz nada nele. E Deus olhar do céu e falar: rapaz, o desafio é grande, mas eu vou operar. Eu vou operar nesta manhã na vida de cada um de vocês, e vocês verão a glória de Deus se manifestar através do poder de Jesus Cristo, o ressurreto. Aleluia! Não tem impossível para o nosso Deus. Deus nos ensina que Ele esteve ao lado de Jó, que Ele operou na vida de Jó. Jó no capítulo 19, no versículo 24, ele diz: com toda certeza, ele clama em alta voz e diz: eu sei, eu tenho certeza, eu tenho convicção que o meu Redentor vive. O seu Redentor vive.
O nosso Redentor vive. O Deus Redentor, Ele vive. E Ele está aqui para operar as maravilhas nas nossas vidas. Ainda que o mundo tenha olhado e tem falado que não tem jeito, tem jeito para o nosso Deus. Não está acabado. Não tem nada parado que Deus não possa fazer andar. Não tem vida nessa terra que as mãos de Deus toquem para fazer voltar. Não há ninguém neste mundo que Deus não vai lá e use o seu Espírito Santo Todo-Poderoso e converta para estar ao seu lado, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Não há. Por alguns momentos, às vezes Deus nos reserva, assim como reservou a Jó, para viver o seu momento só. Nos afasta de todos. Nos afasta de tudo. E muitas vezes nos coloca numa situação maravilhosa. Ou seja, porque é um particular meu com Deus, seu com Deus. Então, independente da circunstância, a situação se torna maravilhosa. Porque você passa a ter uma conexão, ter um encontro com Deus. Deus te reserva. Jó chegou a falar com Deus através de um redemoinho. Através da tempestade na minha vida, na sua vida, meus irmãos. É um momento que Deus está falando comigo e contigo, nos fortalecendo para passar. Jó, pranteado pelos seus amigos, em silêncio estava, em silêncio permaneceram, se levantaram e saíram, e Jó continua no lixo. Porque os empresários da época, os produtores da época, os grandes da época, quem queria saber do homem que tinha perdido tudo, que tinha enterrado a sua história, agora estava doente? Quantos têm feito isso conosco? Quantos têm deixado nós ali, ó, de lado, passa por nós, às vezes cumprimenta, só por educação. Muitas das vezes até desvia o caminho, fala, não vou passar ali, que eu não vou nem cumprimentar. Ali está numa situação tão ruim, que pode até influenciar na minha. Tem gente que é assim. A gente vive num mundo que está desta maneira. Às vezes os nossos próprios parentela, é aqueles que estão dentro do nosso ciclo de amizade. É aquele que está dentro da nossa casa. Às vezes olha e fala, esse eu não vou nem falar hoje. Está julgando sua prova. Está julgando a situação que você está vivendo hoje. Mas o seu Redentor vive. O seu Deus vive. E quem está com você é maior. Aleluia. Jó, ele passa por toda essa situação. Sua mulher pede, amaldiçoa seu Deus e morre. Ele fala, ó mulher, como fala uma louca. Ele não foi nem ignorante com ela. Porque ele sabia que ela estava falando pela emoção das percas. E as emoções das percas às vezes nos leva a falar coisas que não devemos. Por isso que devemos ter a nossa intimidade com Deus. Por isso que devemos ter a nossa particularidade com o Senhor. Olha, Jó, ele simplesmente, ele se consagrava e consagrava os filhos. Era um homem de intimidade. É o que temos que buscar cada dia, a magia, mais intimidade com Deus, mais particular com Deus. E isso requer o quê? Mais oração, mais jejum, mais leitura da palavra, mais comunhão com Deus, para que em tempos difíceis a gente entenda que o Senhor está diante de nós, que o Senhor está operando, independente da circunstância, se é na área da saúde, se é na área financeira, na área sentimental, se é na área familiar. Quem está operando é aquele que essa menininha está glorificando, é o nosso Deus, é o Deus de Israel, é o Deus que tudo pode. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A história não acabou, meu irmão.
A história não acabou, minha irmã. Não vai parar por aqui a situação, não. A sua situação não está perdida. Deus está colocando forte no meu coração. Se você que está aqui dentro desse templo hoje está achando que acabou, não acabou. E Deus vai mostrar sinais, e você verá que Ele é todo poderoso para te tirar dessa situação. Deus está ministrando que não está acabado. O seu sonho não vai morrer. Deus está falando de sinais dentro do meu coração. E o sinal vai ser forte. E você vai contar para glorificar o nome do Senhor. Você vai ver o que Deus vai fazer por Deus por esses dias. A operação que Deus vai agir. O mover que Deus vai fazer. Para que você veja. E a sua fé acrescente mais. E o nome dele ser glorificado. Jó se levantou do lixo. Jó, a sua situação começou a mudar. Jó começou a ver que Deus verdadeiramente tinha o colocado e que o ia tirar. Jó começa a mover o cativeiro. Deus começa a mover o cativeiro de Jó. E quando Deus começa a mover o cativeiro, aqueles que tinham que fazer que não fez, vai ter que fazer. Aquele quem Deus deixou para se responsabilizar, para te ajudar, não te ajudou, vai ter que ir lá te ajudar. Aquele que Deus colocou para ir suprir você no momento da sua dor, e não foi, Deus vai fazer ir lá. Quem está falando é Deus. Não é o homem que está falando, não, é Deus quem vai fazer, e você verá. Que a palavra diz, no caminhar do texto, no caminhar dos capítulos e versículos, que vai chegando no capítulo 42, as coisas vão mudando. Teve um processo para chegar até lá. Teve diálogo entre Deus e Jó. Teve momentos que Jó falou sozinho, porque Deus não estava querendo ouvir. Porque sabia que ele estava falando aquilo que não era de verdade do coração. Porque a casa do seu coração não caiu. Caiu todas as casas que estavam em volta, mas o coração de Jó estava firme, assim como os nossos corações estão firmes na palavra de Deus. No 42 o Senhor começa a mover e fala para os amigos de Jó e orar por ele. Vai lá e ora. Aqueles que tinham dado como morto, aqueles que já tinham dado como ali já não tem mais jeito, ali já não frutifica, aquela árvore já não vai dar mais fruto. É ali que Deus começou a operar vocês, vai lá. Eles vão vir até vocês, irmão. Deus está colocando que vai vir alguém até você, não sei quem, e você verá que Deus é Deus na sua vida. Deus está falando que virá alguém e você verá que Ele te apontou, que Ele falou para você, aí não sai mais nada. Às vezes temos que ser esmagado para subir um cheiro suave até Deus. Em Êxodo 24, no livro de Êxodo, não me recordo o capítulo, vai dizer de uma árvore chamado gálbano. E o gálbano era usado uma essência como um perfume, e para ele subir aquele perfume, tinha que ser triturado, amassado, esmagado, e depois de todo esse processo pisado, aí subia o cheiro suave. Às vezes esse processo de trituramento que Jó passou, ou que eu e você estamos passando nesse dia de hoje, está chegando o final, e esse cheiro suave vai chegar às narinas de Deus, e não ficará só para Ele ver, não, ficará para todos aqueles que nos apontam,
Todos aqueles que te colocam ali para baixo, vê que há um Deus na sua vida. Você pode estar sendo gálbano hoje, mas na verdade lá na frente, o cheiro suave, todos verão que Deus é nas nossas vidas. O processo de Jó foi mudando, e a palavra diz que Deus vira o cativeiro de Jó. Deus está virando o cativeiro. A casa caiu, a casa humana caiu, mas a casa coração permaneceu de pé. E Deus nesta manhã está falando de mudança de cativeiro, de mudança de caráter, de mudança de destino, de mudança de situação. Deus vai mudar, missionária, prepara o louvor, aleluia. Deus vai mudar em nome do Senhor Jesus. Os amigos oraram, os amigos supriram as riquezas que Jó tinha perdido, e o nome do Senhor foi glorificado, foi exaltado, e assim será na sua vida também. A casa caiu, mas a casa coração permanece firme em Cristo Jesus. O seu coração permanece firme em Cristo Jesus. A igreja se coloca de pé, a igreja se coloca de pé. Vamos louvar o Senhor, vamos adorar.